Um dia de cada vez caminhando pela palavra de Deus com reflexão, propósito e vida real. Seja muito bem-vindo ao Bíblia 365 na prática. Hoje é o dia 148 da nossa jornada, dia 28 de maio, e seguindo o nosso cronograma, os textos de hoje são Deuteronômio capítulo 1, Salmos 81 e 82, Isaías capítulo 29 e 3 João capítulo 1. Abra o seu coração, prepare suas anotações, a sua leitura, tenha tempo com o Senhor e que Ele possa ministrar ao seu coração. Se esse programa tem feito sentido para você, siga nas plataformas e compartilhe com alguém que você sabe que precisa. E sem mais delongas, Deuteronômio, capítulo 1. Deuteronômio é como um grande reencontro com tudo aquilo que foi vivido até aqui. Significa algo como segunda lei, porque Moisés estava reapresentando, explicando e relembrando ao povo tudo aquilo que Deus já havia ensinado durante a jornada no deserto. O livro é conhecido como os discursos finais de Moisés, antes de entrarem na Terra Prometida. É como um pai espiritual olhando para a nova geração e dizendo: antes de vocês avançarem, precisam entender o que Deus fez, quem Ele é e como vocês devem viver. Esse capítulo 1 começa exatamente assim. Moisés olhando para trás para preparar o povo para frente. Ele resume muita coisa que já lemos. Se em Êxodo, Levítico e Números vimos os acontecimentos, aqui Moisés pega tudo aquilo e ajuda o povo e a nós a compreender o significado da jornada. Logo no início, existe uma frase muito forte de Deus: vocês já ficaram bastante tempo neste monte. É impossível não sentir o peso desse avante de Deus. Era como se o Senhor estivesse dizendo: chegou o tempo de levantar, de sair do lugar, de se mover em direção à promessa. Horebe tinha sido o lugar de encontro, aprendizado, revelação, mas não era o destino final. Há momentos em que permanecer parado deixa de ser prudência e começa a virar atraso. Então Deus diz: entrem, tomem posse da terra. A promessa já estava diante deles. Aquela terra já havia sido jurada a Abraão, Isaque, Jacó. Moisés relembra como percebeu que não conseguiria carregar sozinho o peso do povo. Líderes sábios, experientes e justos foram levantados para ajudar na condução. Liderança no reino não é construída com controle, mas com responsabilidade compartilhada. Moisés orienta os juízes a ouvirem tanto o pequeno quanto o grande, sem parcialidade, sem medo, porque o julgamento pertence a Deus. Moisés relembra Cades Barneia e o episódio dos espias. Deus havia colocado a terra diante deles e dito: não tenham medo. Os espias voltaram dizendo que a terra era boa, exatamente como Deus havia prometido. Mas o povo escolheu olhar mais para o tamanho dos inimigos do que a fidelidade de Deus. Eles tinham prova da promessa nas mãos, mas ainda assim alimentaram o medo dentro das tendas. O Senhor, o seu Deus, os levou como um homem leva o seu filho. Deus não tinha abandonado Israel em nenhum momento. Ele guiou no fogo, na nuvem, no deserto, nas batalhas, mas nem assim o povo creu. Mesmo depois de tudo o que tinham visto, ainda duvidaram. Por isso aquela geração não entrou na terra, com exceção de Calebe e Josué. O final do capítulo mostra um povo tentando corrigir tarde demais aquilo que deveria ter sido resolvido pela obediência. Esse capítulo é sobre movimento, memória, promessa, confiança, como se Deus estivesse dizendo: não desperdice tudo o que viveu até aqui, aprenda com a jornada antes de entrar na próxima estação.
E partindo agora para Salmos, capítulo 81 e 82. 81 começa com uma celebração, o povo cantando, celebrando festas, mas de repente o salmo muda e fala diretamente ao povo. E isso deixa tudo muito profundo, porque o Senhor relembra tudo o que já havia feito, assim como vimos em Deuteronômio. Na angústia, vocês clamaram e eu os livrei. Deus lembra que ouviu, respondeu, sustentou, mas o meu povo não escutou a minha voz. O problema era a resistência do coração humano. Então aparece uma das frases mais pesadas: deixei que andassem na teimosia do seu coração. Uma das consequências mais sérias da desobediência é quando Deus permite que a pessoa siga aquilo que ela quer. Mesmo assim, o coração do Senhor continua revelado aqui no texto. Ah, se o meu povo me escutasse! É quase como ouvir a tristeza de um pai que desejava conduzir os seus filhos para um caminho melhor. Já o Salmo 82 começa com Deus se levantando para julgar. Mostra o Senhor confrontando líderes e juízes que usavam a autoridade de maneira injusta. Eles favoreciam os ímpios, abandonavam os fracos, os órfãos e os necessitados. Então Deus relembra que deveria ser o verdadeiro papel da liderança, defender os vulneráveis e fazer a justiça. Deus lembra que eles continuam humanos e prestariam contas pelos seus atos. Vocês morrerão como simples mortais. O salmo termina com um clamor: levanta-te, ó Deus, julga a terra, porque no fim, acima de qualquer autoridade humana, Deus continua sendo juiz sobre todas as nações. E partindo agora para Isaías, capítulo 29, é um aviso para Ariel, outro nome para Jerusalém. O povo continuava vivendo religiosidade, festas, mas Deus mostra que estava errado, algo por dentro. Eles tinham aparência espiritual, mas o coração estava distante. Então Isaías fala do castigo vindo do Senhor, com trovões, terremotos, fogo. Ele estava lembrando que o amor de Deus não anula a justiça. O papai é bravo também. Deus não ignora pecado, não ignora hipocrisia. Ao mesmo tempo, os inimigos de Sião não prevaleceriam. Isaías diz que eles seriam como alguém que sonha que está comendo ou bebendo, mas acorda vazio. Eles estavam bêbados, não de vinho, mas de confusão espiritual. A palavra de Deus havia se tornado como um livro selado. Alguns não conseguiam entender porque não enxergavam, outros nem queriam ouvir. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. O problema era a falta de relacionamento verdadeiro. O Senhor confronta aqueles que achavam que poderiam esconder os seus caminhos dele, como se o barro pudesse questionar o oleiro. Deus continua sendo o Criador soberano, mesmo quando as pessoas tentam inverter as coisas e viver como se não precisassem dele. O texto termina com esperança. Isaías fala que os surdos ouvirão, os cegos verão e aos mansos voltarão a se alegrar no Senhor. Deus não se impressiona com a aparência espiritual, Ele ainda restaura quem volta o coração para Ele de verdade. E para finalizar o dia de hoje, 3 João, capítulo 1. É uma carta muito pessoal e prática. João escreve para Gaio, um homem elogiado por viver na verdade, não apenas em palavras, mas também em atitudes. Logo no começo aparece uma frase muito conhecida: peço a Deus que tudo ocorra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. João demonstra cuidado integral, espiritual, emocional e físico. Ele diz: não tenho maior alegria do que ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Para João, maturidade espiritual era viver coerentemente com aquilo que se crê. O texto também destaca a hospitalidade de Gaio. Ele acolhia irmãos missionários que viajavam anunciando o evangelho e não tinham a ajuda dos gentios. Ele era um cooperador da obra de Deus.
Mas a carta também mostra o contraste com Diótrefes, um homem que gostava de exercer primazia e controle dentro da igreja. Ele rejeitava a autoridade apostólica, falava mal dos irmãos e até expulsava da comunidade aqueles que queriam acolher os missionários. João deixa claro que liderança sem amor e humildade pode se tornar abuso espiritual. Então vem a orientação: não imite o que é mal, e sim o que é bom. João lembra que nossas referências importam. Nem todo mundo que ocupa posição espiritual reflete o caráter de Deus. Por fim, Demétrio aparece como um exemplo positivo, alguém de bom testemunho diante das pessoas e da própria verdade. E a carta termina do jeito que o João costuma fazer, valorizando o relacionamento, comunhão e presença, dizendo que prefere conversar face a face. 3 João mostra que o Evangelho também aparece nas coisas simples: caráter, hospitalidade, humildade, verdade e na forma como tratamos pessoas dentro da igreja. Querido Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, pela Tua fidelidade. Obrigada porque o Senhor permanece fiel e bom sobre as nossas vidas. Que possamos ver a cada dia a Tua mão, o Teu cuidado sobre nós. Guarde-nos, ó Deus, do mal, de vivermos uma religiosidade vazia, de apenas pela boca. Que o Senhor não nos deixe viver na nossa teimosia, naquilo que queremos, não. Mas que possamos viver na Tua plena vontade para nós. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te acompanhe hoje. Viva essa palavra na prática. Amanhã seguimos juntos no dia 149 da nossa leitura.